Então, gente, esta primeira aula é sobre o processo criativo, como dar um start neste processo para que a gente consiga produzir conteúdo bacana para o nosso Instagram. Então, eu vou começar falando sobre a qualidade, a habilidade da escrita criativa em cada um de nós. Ela é bem individual, ela é muito particular. Por quê? Porque ela está associada à nossa capacidade de comunicação. Então, se nós temos uma boa habilidade em nos comunicarmos com vizinhos, com a nossa família, com amigos, a gente já sai ganhando aí neste processo criativo. Também está ligado à nossa capacidade de nos relacionarmos com outras pessoas. E se a gente consegue fazer isso de uma maneira bem clara, onde essa comunicação ela não tenha ruídos, que a gente consiga emitir mensagens e ela chegue até a outra pessoa de maneira clara e de fácil entendimento, já estamos com mais de 50% aí garantido com a nossa criatividade. E outro aspecto importante também é o autoconhecimento, porque a gente precisa saber até onde vão os nossos limites quanto a cada uma dessas características, a comunicação, a nossos interrelacionamentos, né? Então, quer dizer que tudo vai depender desses três aspectos, né? E é fácil a gente melhorar qualquer um deles. Tem um psicólogo norte-americano, o Howard Gardner. Eu vou botar o link para vocês depois ali no conteúdo. Ele desenvolveu o conceito de múltiplas inteligências e ele trabalha com essas três também no conceito dele. Então, é o relacionamento interpessoal, o intrapessoal e a comunicação estão dentro desses 9 conceitos, na verdade, né, que ele desenvolveu. E ele garante que, se você treinar qualquer um deles, você consegue desenvolver qualquer ação, qualquer projeto, qualquer atividade relacionada a uma dessas inteligências. Pode ser a linguística, que é a da comunicação, pode ser a espacial, né? Pode ser a musical, pode ser a intrapessoal, qualquer uma das 9 inteligências que ele desenvolveu, que você consiga treinar, você é capaz de executar projetos relacionados com maestria. Então, com a criatividade é a mesma coisa. O que a gente vai ver a partir de agora é o que a gente precisa, o mínimo que a gente precisa para deixar a criatividade entrar em nós, para abrir as portas para a criatividade e para a produção de conteúdo. E já vamos testar hoje, com um exercício prático para postar nas redes sociais. Eu não tinha falado isso para vocês, né? Mas o que a gente produzir aqui, ele vai ser adaptado à realidade de cada um de vocês e nós vamos testá-la no conteúdo do Instagram. Por quê? Porque a gente precisa saber se realmente essa estratégia ela é válida para a audiência de vocês, se ela vai ter uma boa aceitação e se ela é a estratégia correta a ser adotada. Tem muita técnica, muita estratégia dentro do marketing de conteúdo, então, se não for na primeira o acerto, não tem problema. Tem várias outras que a gente pode implantar, só que a gente precisa testar isso, ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui a minha cola. A primeira dica que eu vou falar para vocês é em relação à persona. É preciso que vocês conheçam com quem vocês conversam no Instagram de vocês, que são personas. Personas são caracterização do público-alvo de vocês. Então, o público-alvo é
o nicho onde vocês atuam, é a comunidade onde vocês estão inserida e aquelas pessoas que têm interesse no conteúdo que vocês desenvolvem, no produto que vocês vendem ou no serviço que vocês prestam. Mas não significa que ele seja o cliente em potencial de vocês, que seja aquele lead, que seja aquele cliente que vai consumir efetivamente essa carta de oferta que vocês têm. Mas está dentro do nicho de atuação de vocês, então o público-alvo que vocês falam pode ter mais de uma persona, é o bastantão, digamos assim. E a persona é a caracterização de algum personagem específico, de algum público que tenha interesse potencial que vocês prestam. Ou seja, por exemplo, a Rosa Carvão. A Rosa Carvão tem um público bem grande, que é da área de social media, que tem interesse com a escrita criativa, que é um dos conteúdos e serviços que a gente presta na Rosa Carvão, e que mais atende as pessoas, a audiência lá no Instagram. Tem também profissionais liberais e empreendedores e empresários que também têm interesse pela escrita criativa, em alimentar as suas próprias redes sociais e que formam outro perfil, outra persona. Então, eu tenho que entender essas características de cada uma dessa persona para que eu estipule uma comunicação adequada com cada um deles. Vou ter uma linguagem específica para cada uma dessas pessoas, vou ter um tom de conversa com eles, se vai ser mais cômico, se vai ser mais sério ou informal, se vai ser se esse público das social media, por exemplo, gostam de ler os textões ou preferem que o conteúdo venha em textos menores ou em textos em formato de dicas. Então, eu conhecendo a persona, eu sei como eles querem se comunicar comigo e a forma como eles querem receber esse conteúdo. Vocês precisam avaliar a audiência de vocês e verificar quem são essas pessoas. Pode ser uma, duas ou mais. Por isso que é importante vocês terem esse conhecimento, porque aí vocês vão conseguir direcionar o produto ou o serviço de vocês, o conteúdo, a forma como vão se comunicar e o momento ideal para oferecer o que vocês têm disponível. Então, já deixando bem claro isso, a primeira dica para produzir um conteúdo criativo, um texto atrativo no Instagram é: deixe os seus objetivos bem claros. Tenha isso bem definido junto a vocês quando forem começar a construir os textos. Quais são esses objetivos? Na Rosa Carvão por exemplo, para os empreendedores, é entregar um conteúdo onde pode auxiliá-lo a produzir textos que atendam à necessidade da sua audiência. Então, quer dizer que quando eu criei o post, por exemplo, do Desafio 3 Dias, eu pensei em vocês. Eu pensei na idade média de vocês, na área diversificada de vocês e no tom de conversa que vocês têm mais facilidade para entender o texto, né? Nas expressões, na familiaridade dessa linguagem que vocês têm no Instagram, para que esse conteúdo fosse absorvido de uma forma bem mais intensa. Ai, Shazam! O estagiário sempre se manifesta nas aulas, vão se acostumando. E com base nisso, vocês já sabem como direcionar o texto de vocês. Então, se vocês querem entregar um conteúdo informativo, vocês já sabem que a narrativa de vocês mais adequada para o público A é que seja uma narrativa quase que literária, num texto que tem introdução, desenvolvimento e conclusão, ao invés de ser em tópicos ou em formato de dicas.
né? Então, a opção da narrativa é a melhor escolha para esse conteúdo informativo, né? Se fosse educativa, poderia trabalhar com tópicos, ou então com as dicas, né? Tudo isso vai ajudando vocês a planejar esse texto antes de botar a mão na massa. Por que isso é importante? Porque faz parte da organização e do planejamento, que é um outro processo que a criatividade adora para ser bem recebido. Então, se você quer produzir bem, com tranquilidade, você tem que estar organizado, você tem que planejar essa escrita para que a criatividade flua melhor quando você estiver pronto para produzir esse conteúdo. Então, falamos do objetivo do texto, né, para direcionar esse conteúdo, e já entramos para a parte da organização, da dica da organização e do planejamento. Junto com isso, é importante também, assim, quem trabalha no ambiente corporativo, que está aí desenvolvendo a sua carreira, quer consolidar a sua carreira e melhorar a sua comunicação no ambiente de trabalho, no ambiente profissional, a dica no planejamento e na organização da sua escrita comercial, empresarial, de trabalho, no e-mail corporativo, numa carta, num comunicado, é a seguinte: além dessas de você organizar, de pensar antes sobre o que vai falar, o porquê que tu vai falar isso e como tu vai falar e para quem, você também vai preparar o seu ambiente. Isso vai ajudar você a evitar os bloqueios criativos. Então, se você trabalha numa empresa que é bem formal, bem conservadora, procura colocar pequenos objetos em torno de vocês que promovam algo mais afetivo, que promovam um momento de relaxamento quando vocês estiverem bem tensos. Por exemplo, vocês não têm intervalo. E aí, estão com dificuldade na produção, em desenvolver aquele texto ou em responder ao e-mail da coordenação. Se você não pode ter algo ligado à família, porque a família é que relaxa vocês, tem um objeto pequeno, uma pedra, um cristal perto, que lembre vocês de um bom momento, de uma boa situação, ou que seja uma pedra, para quem gosta de terapias holísticas, que remeta vocês à tranquilidade, à criatividade, a bons relacionamentos. Se vocês têm a oportunidade de ouvir música, prepare uma playlist já para esses momentos. Tenha sempre a água perto de vocês, né? 1 ou 2 copos, ou tiver uma pequena jarra, para evitarem que vocês levantem a toda hora e dispersem também. Ou então, se vocês precisam realmente se ausentar daquele ambiente para desfocar dessa questão que está dificultando a concentração de vocês, faz o intervalo de 15 minutos se tu tem essa oportunidade, conversa com um colega sobre qualquer outro assunto que não seja trabalho, vá tomar seu cafezinho, fale do tempo do final de semana, de uma agenda cultural, qualquer outro assunto que tire você por 10 minutos daquilo que está prendendo a sua criatividade. Vá adicionando um ou outro elemento possível dentro do seu ambiente de trabalho para que você consiga relaxar e aí voltar com a mente mais arejada. Se tu está no home office, isso é muito mais fácil de fazer. Quem está agora no isolamento social ou então trabalha já no home office há muito tempo, já consegue se organizar melhor. Faz pausas maiores, de 30 minutos, e aí sai do teu escritório, né, e vai ver uma série curta, aquelas séries de 25 minutos que a gente queria ver e nunca tem tempo. Tá com bloqueio criativo? Assiste um episódio. Tu vai tirar o teu foco daquela questão que está te prendendo, justamente para algo que vai te trazer um relaxamento. E aí depois tu volta e tu vai verificar que a coisa realmente vai melhorar. Ou se tu puder sair, fazer um intervalo maior, vai fazer uma caminhada,
no meio dessa caminhada. Se tu puder conversar com pessoas estranhas, muito melhor. Falar sobre assuntos amenos também ajuda. Leia 5 páginas num livro, não precisa ler um capítulo inteiro, também ajuda você e ainda traz repertório. Ok? Vai adicionando algumas atividades que te abstraia daquele período de tensão, daquele momento de tensão. Depois retoma a tua produção, que tu vai ver que vai ter outro efeito. Mas, enfim, falamos objetivos, planejamento e organização. Quem puder adotar o hábito de andar com um bloquinho de notas e caneta, para, naquele momento que você está relaxado, se surgir alguma ideia para criar conteúdo, tu anota o tema, anota o assunto, anota ali também a ênfase que tu pensou em dar naquele texto, o objetivo que você quer estabelecer naquela comunicação. Vai anotando isso quando você tiver aquele insight e depois guarda. Quando você tiver que produzir o seu conteúdo, tu tem já aquela ideia ali com os principais apontamentos, ok? Aliás, esse é um dos pontos da dica também do processo criativo e da produção de conteúdo. Tu estruturar as tuas ideias antes de escrever. E estruturar as tuas ideias é isso. Tu pensar num tema, num assunto, e na forma como tu vai apresentar isso para a tua audiência. Então, se eu pensei num desafio de 3 dias sobre escrita criativa, com foco no Instagram, esse é o tema central. Tá? E aí, como eu vou estabelecer essa comunicação? Como eu vou falar isso para o meu público? Eu vou falar isso já partindo, por exemplo, das dificuldades que as pessoas têm. Como é que eu sei disso? Porque eu converso com a minha audiência, porque eu uso os stories para fazer pesquisas e saber quais são as suas dificuldades. Isso, para mim, gera conteúdo para vocês, entregando soluções para vocês daquilo que realmente vocês precisam, porque é a demanda que vocês me disseram na minha pesquisa. Então, quer dizer que eu tenho condições de estabelecer essa comunicação com mais efetividade quando eu sei o que vocês demandam para mim, qual é a necessidade, qual é a dor de vocês. E isso eu consigo estruturar muito melhor quando eu estou nesse processo de planejamento e organização das ideias do conteúdo. O que mais, então? A dica de inspiração, já falei também, que é essa, junto com a organização, com o planejamento, que é você citar alguns momentos de relaxamento e estabelecer aí outras atividades para fazer esse relaxamento, né? O que mais que a gente pode falar? Anotar as ideias que aparecem, também já comentei. E algo super importante, gente. Vocês precisam treinar isso frequentemente. Não é fazer um post hoje e depois esquecer e não fazer nunca mais, ou fazer só na semana que vem ou daqui a 15 dias. De preferência, não tem uma regra, tá? Vocês têm que verificar isso junto com a audiência de vocês. Mas o Instagram, ele costuma entregar o conteúdo de forma orgânica, em média, por 24 horas. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Dentro da audiência de vocês. O que faz com que o robozinho do Instagram entregue mais para mais pessoas o conteúdo que vocês criaram é a interatividade que essa comunicação terá. Curtidas, marcação, aquela bandeirinha ali que tem no post ali do lado, quando a pessoa marca aquilo ali, o robozinho do Instagram entende que o conteúdo de vocês é interessante, porque alguém marcou ali para consultar mais tarde. Então, quanto mais pessoas marcam, mais ele entende que aquele conteúdo é um conteúdo importante para a tua audiência, e aí ele decide entregar para mais gente, além daquele percentual mínimo que a gente já sabe que é em torno de 6, 7%. E que agora, com o isolamento social, com essa demanda, esse boom no Instagram e na internet em geral, isso aí até caiu um pouquinho, né? Então, a gente precisa estimular a nossa audiência, o nosso público, enquanto a gente está criando esse texto, para eles interagirem conosco. O que então a gente vai pedir durante a construção desse texto?
pedir para eles interagirem, para responderem as nossas questões nos comentários, para marcarem na bandeirinha lá esse conteúdo, para eles lerem em outro momento, para compartilhar, que é aquele aviãozinho, ou asa delta, esse conteúdo com outras pessoas que eles acreditam que seja importante, que vai fazer uma diferença, que vai fazer uma transformação para aquela pessoa, que isso também o Instagram entende que é um conteúdo bom e que ele deve entregar para mais pessoas. Então é isso. Quanto mais a gente utilizar essas ferramentas de interatividade, de engajamento que a própria plataforma nos oferece, mais chances desse conteúdo se perpetuar. E ele vai se perpetuar ainda por mais horas quando tu compartilha isso, por exemplo, nos stories, e aí tu cria conteúdo complementar baseado neste texto que está publicado no feed. Aí sim, aí de 24 horas, tu está perpetuando a vida virtual desse conteúdo que vocês já tiveram um trabalhinho para criar por mais tempo. Tá certo? Então, eu acho que, por enquanto, é isso. Eu vou falar do exercício no áudio, para ficar bem claro e para não ficar muito extenso esse vídeo, né? Senão, vocês fogem de mim. Então, até a próxima aula. Qualquer dúvida, vocês mencionem pelo direct e, na medida do possível, eu vou respondendo e atendendo a todos vocês. Então, a gente já vai produzir um conteúdo hoje baseado no interesse da nossa audiência. Fiquem espertos, vocês vão precisar saber sobre o porquê que as pessoas seguem vocês. E vocês vão saber perguntando. E vocês vão perguntar uma questão bem prática que vai ajudar vocês a saber sobre que conteúdo vocês vão criar no Instagram. Qual é a dor de vocês, ou qual é o interesse de vocês, ou o que vocês querem que eu fale aqui no Instagram e que interessa, que vai atender a uma necessidade de vocês. Vocês precisam saber sobre o que eles esperam que vocês produzam de conteúdo e por quê. Porque vai atender uma necessidade, uma limitação, um problema, uma dor. O que vocês têm, o que vocês geram, o que vocês criam que interessam a eles. E aí, com isso, vocês pegam e vão fazer o post, que é o exercício número 1, que eu vou postar em seguida para vocês. Um abraço e até mais.